O processo legislativo é um conteúdo que, se você olhar, são poucos artigos. Vai do artigo 59 até o artigo 69 da Constituição. Então são apenas 10 artigos, mas você percebe que tem aqui um monte de desdobramentos, né? Tem incisos, tem artigos, etc. Tem parágrafos e assim por diante. Qual é o ponto importante? É um assunto que, quando cai em concurso, as pessoas costumam, muitas delas, escorregar. Mas hoje você não vai escorregar mais, por quê? Porque quem vai dar aula para você sou eu, tá bom? Nossa, professor, que humildade, né? Mas não, a gente vai fazer aqui de um jeito que você consiga entender. O processo legislativo está presente na Constituição dizendo para você o seguinte, ou passando para você a seguinte informação: quais são as normas do direito brasileiro e como essas normas são feitas. Então, em primeiro lugar, você vai ter a seguinte resposta: olha só, o processo legislativo compreende a elaboração de, e isso aqui não adianta, não tem choro, não tem vela, isso aqui precisará ser decorado. O processo legislativo compreende a elaboração do quê? Então, o que faz o processo legislativo? Veja, emendas à Constituição, leis complementares, leis ordinárias, leis delegadas, medidas provisórias, decretos legislativos e resoluções. E aí tem aqui o parágrafo único dizendo que lei complementar vai dispor sobre a elaboração, redação, alteração e consolidação das leis. Existe lá uma lei complementar que não vai ser perguntado para a gente. Em geral não se pergunta num concurso de técnico, ainda que o concurso de técnico da área federal exija nível superior, em geral não se pergunta o conteúdo dessa lei complementar aqui, que é a lei complementar número 90. Coisas importantes para você antes de qualquer coisa. Veja só, então o processo legislativo é um processo para a elaboração de normas dentro do direito brasileiro. É um processo, só para anotar aqui para você, é um processo para a elaboração de normas no direito brasileiro. Professor, norma e lei não é a mesma coisa? E a resposta que eu vou te dar é não. Norma e lei não é a mesma coisa. Isso não vai ser perguntado, mas só para que você entenda. Eu quero que meu aluno tenha um entendimento das coisas, né? Então, só uma observação aqui para você, ó. Observação. Norma é um termo que é maior do que lei, tá? Norma, ou no conceito de norma, temos todos os instrumentos previstos pela Constituição para a regulamentação da vida em sociedade. Pois bem, professor, mas aqui, por exemplo, não tem instruções normativas, não tem portarias, não tem nada disso. Mas se você olhar na própria Constituição, você tem menção disso em outros locais da Constituição. Mas qual é o ponto? O que são as normas brasileiras que são alvo do processo legislativo? Emendas à Constituição, leis complementares, leis ordinárias, leis delegadas, medidas provisórias, decretos legislativos e resoluções. Uma coisa importante, coisa boba, primeira delas. Decreto-lei. Existe no processo legislativo brasileiro? Isso é uma pergunta importante. Porque veja, você tem aqui leis e você tem aqui decreto legislativo. A pergunta é a seguinte: decreto-lei existe no processo legislativo brasileiro? E uma outra pergunta: decreto legislativo é o mesmo que decreto-lei? E para as duas perguntas, a resposta é não. Então eu quero que você entenda uma coisa. Atualmente, não existe mais no direito brasileiro o decreto-lei, que poderá ter a força de lei ordinária ou lei complementar. Professor, não entendi nada do que você falou, você está viajando. Calma. Quando você olha, por exemplo, o Código Penal é um decreto-lei feito lá em 1941. Só que quando a Constituição foi elaborada, o Código Penal
para que não tivéssemos que fazer um outro Código Penal correndo, também em 1988, quando foi promulgada a Constituição, o Código Penal, que já existia, continuou valendo. Só que, embora esteja escrito nele decreto-lei, o Código Penal foi recebido, foi recepcionado como uma lei ordinária. Essa é uma informação importante. Então, olha só, as leis já existentes, antes as leis não, né, mas os decretos-lei existentes antes da Constituição Federal de 88 foram recebidos, e aí tem um nome técnico, foram recepcionados pela nova Constituição como leis ordinárias ou leis complementares. Ainda nessa introdução, essa é uma aula introdutória de coisinhas bobas que às vezes você vai vendo nas questões o que você pode se perguntar e que sim, podem cair num concurso, tá? Não é me aprofundar aqui em alguma coisa que poderia cair no concurso, por exemplo, para analista. Não, esses conteúdos todos são importantes que você, num concurso para técnico, que exige nível superior em qualquer área, tenha. Estou te dando a base, por isso o nome do canal Base Jurídica. Estou te dando a base para você responder as questões. Pois bem, uma outra coisa importante. Professor, então quer dizer que hoje, se eu colocar lá no site do Planalto, Código Penal, vai estar escrito lá lei? Não, não vai estar escrito lei, mas vai estar escrito decreto-lei. Mas esse decreto-lei foi feito em 1941. Pois bem, quando a Constituição de 88 veio, ela pegou este Código Penal que estava feito por decreto-lei e recebeu este Código Penal como uma lei ordinária. E por que eu sei disso, professor? Porque as outras alterações do Código Penal, a partir da Constituição de 88, foram feitas por lei ordinária. Essa é a informação importante. Então, qual é o termo técnico importante aqui para você? O termo de recepção, ou de que os decretos-leis foram recepcionados pela Constituição Federal, pela nova Constituição em 88, como leis ordinárias ou leis complementares. Mas a partir daí surge uma nova pergunta. Professor, mas existe alguma diferença de lei ordinária e de lei complementar? A lei ordinária é maior que a lei complementar? Ou, o contrário, a lei complementar é maior do que a lei ordinária? Veja, não interessa. Esse é o ponto importante. Por quê? Vou explicar para você, tá? Só para deixar bem claro para você. Existem vários pensamentos sobre isso, certo? Qual é o ponto importante? A aprovação de uma lei ordinária é mais fácil do que a aprovação de uma lei complementar. Então, olha só. A aprovação de uma lei ordinária é mais fácil do que de uma lei complementar. Nós vamos ver adiante que existe a necessidade de uma quantidade de votos no Congresso Nacional para aprovar uma lei ordinária e para aprovar uma lei complementar. Então, para aprovar, para alterar, para revogar uma lei ordinária, você precisa de uma situação de votos mais fácil, ou seja, você precisa de menos pessoas para fazer isso. Já uma lei complementar você precisa de uma quantidade um pouco maior. Além disso, um outro ponto. Professor, mas quais são essas quantidades? Nós vamos ver ainda, estou apenas fazendo a introdução para você, mas só com isso, por vezes, você já responde questões. Outra coisa importante, a lei complementar tratará de matérias específicas previstas na própria Constituição. Professor, como assim? Veja só que a gente leu aqui o parágrafo único do artigo 59 dizendo o seguinte: lei complementar disporá sobre a elaboração, redação, alteração e consolidação das leis. Ou seja, a própria Constituição, isso que nós estamos lendo aqui, é a Constituição Federal. A própria Constituição diz que vai ser feita uma lei para regulamentar alguma coisa da Constituição. E como vai ser feita essa lei? Essa lei vai ser uma lei complementar.
não é exatamente tecnicamente mais adequado, mas só para que você entenda, a lei complementar vem, de certo modo, completar, e por isso o nome complementar, vem completar ou vem suprir algumas lacunas que estão colocadas na Constituição. Então a Constituição disse, e veja, eu quero que você entenda isso, a própria Constituição disse, a lei complementar vai dispor sobre direito tributário. Não está aqui, mas só para que você entenda. Então, a lei complementar vai tratar sobre direito tributário. Por exemplo, a lei complementar vai tratar sobre pequenas empresas, micro e pequenas empresas, por exemplo, tá? Então, qual é o ponto? Né? Então, quero que você tenha em mente o seguinte, que você tem na lei complementar matérias específicas colocadas pela própria Constituição. Então, outra informação importante, a lei complementar tratará de matérias específicas previstas na própria Constituição. Isto é, a própria Constituição dirá que será necessária a elaboração de lei complementar para tratar de um tema. Isso que eu quero que você entenda agora, tá? Então veja, ainda estamos na nossa introdução, mas pontos importantes. Primeira coisa, o que é o processo legislativo? É um processo para a elaboração das normas no direito brasileiro. Lembrando que normas, ou você poderia até ter espécies normativas, você poderia ter essa expressão também, ó, espécies normativas, são quais? Dentro da Constituição, emendas à Constituição, leis complementares, leis ordinárias, leis delegadas, pedidos provisórios, decretos legislativos e resoluções. Sendo que, coisas importantes, os decretos-leis ou decreto-lei que existia antes da Constituição Federal, ele continuou a vigorar no Brasil, sendo recebido pela Constituição nova. Então as leis antigas, os decretos-leis antigos foram recebidos, foram recepcionados, e este é o termo importante, foram recepcionados pela Constituição nova com a natureza de, ou com a hierarquia de, ou com a força de leis ordinárias ou leis complementares. Aí vimos que para você aprovar uma lei ordinária, você tem uma facilidade um pouco maior. Para você tratar de uma lei complementar, você precisará de mais votos. E veremos quais são as quantidades de votos. A gente chama isso de quórum de aprovação. Qual é o ponto importante? A lei complementar, ela é diferente da lei ordinária porque existe na Constituição assuntos direcionados pela própria Constituição para serem tratados apenas por lei complementar. Então, quando a Constituição diz assim, que o direito tributário vai ser regido, vai ser tratado por lei complementar, um ponto importante é, eu preciso fazer uma lei complementar para resolver aquilo. E aí tem uma outra coisa importante, né? Uma outra coisa importante é a seguinte, alguma coisa que estava na Constituição antes de 88, que era lei, mas que a Constituição manda tratar como lei complementar, também é recebida como lei complementar. Vou te dar um exemplo. O Código Tributário Nacional é uma lei federal. É uma lei federal que foi feita antes da Constituição Federal e foi feita apenas como lei. Mas quando a Constituição Federal foi feita, ela foi recebida com o status, com a força de lei complementar. Estou explicando isso sendo redundante, mas quero que você entenda. Por quê? Porque as coisas não começaram, e veja, quando você tem uma Constituição nova, você tem o início de um novo tempo, de uma nova era dentro do Estado brasileiro. Mas isso não significa que nós vamos simplesmente desprezar todo o conteúdo que tinha sido feito antes da Constituição. O que a Constituição faz? Olha, tudo que estiver compatível, tudo que estiver de acordo com a Constituição de 88, a gente recebe. A gente diz que isso foi recepcionado pela Constituição Federal de 88. E aí um ponto importante, questão de prova, não existe mais sendo feito no Congresso Nacional, não existe mais sendo feito no direito brasileiro o que a gente chama de decreto-lei, porque decreto-lei não existe mais. Hoje você tem os decretos legislativos que tratam de pontos específicos que não tem nada a ver com decretos-leis, tá bom? Então essas informações são importantes. Pois bem,
O primeiro tema que a gente trataria aqui seria a emenda à Constituição. Veja, a Constituição não foi feita para ser imutável, ela não foi feita, embora se deseje que ela nunca mais seja tirada de circulação, mas a sociedade se atualiza, os povos se atualizam, os costumes se atualizam e você pode mudar alguma coisa na Constituição. Para fazer isso, você emenda a Constituição. Temos mais de 100 emendas à Constituição desde o período em que a Constituição foi promulgada em 5 de outubro de 88. Pois bem, agora, só para a gente finalizar esse vídeo, eu queria que a gente passasse e percebesse o seguinte, olha, você vai ter no artigo 60 a indicação da mudança da Constituição. Então a Constituição poderá ser emendada mediante proposta de quem? De 1/3 no mínimo dos membros da Câmara ou do Senado Federal. Então, pelo menos 1/3 para propor a emenda à Constituição. E a gente chama isso, você se lembra de, já deve ter ouvido falar de PEC, uma proposta de emenda à Constituição. Quem que pode começar este processo para emendar, para mudar a Constituição? Você tem 3 alternativas. A primeira delas, você vai olhar para o Congresso Nacional. Quantos do Congresso Nacional? Ou 1/3 pelo menos dos deputados federais, ou pelo menos 1/3 dos senadores. Também pode ter iniciativa do presidente da República. Ou pode ter a iniciativa de mais da metade das assembleias legislativas das unidades da federação. E cada uma delas vai se manifestar por maioria relativa de seus membros. Então, coisinha boba que já caiu muitas vezes em concurso. Primeiro, quem são as pessoas que podem propor uma emenda à Constituição? Olha a pergunta, o partido político pode fazer um pedido, pode fazer uma PEC? O partido político não pode, por quê? Porque o partido político não está aqui. Ora, professor, mas pode ser que pessoas que estejam dentro da Câmara pertençam a um certo partido político, como é a regra, né? Tudo bem, não tem problema nenhum, mas o partido em si, então o PT, o PL, o PSDB, eles não podem propor uma emenda à Constituição. O presidente da República pode, os legisladores brasileiros podem, 1/3 pelo menos dos deputados ou 1/3 pelo menos dos senadores, ou ainda o presidente da República, ou ainda mais da metade das assembleias legislativas. Então, quantas unidades da federação nós temos? Nós temos 26 estados e o Distrito Federal. Então, todos eles ali têm assembleias legislativas. Pois bem, se mais da metade dessas assembleias legislativas fizerem uma proposta de emenda à Constituição, isso vai ser apreciado pelo Congresso Nacional. Pois bem, outra coisa importante, cada uma dessas assembleias legislativas que de fato tem interesse na emenda à Constituição vai se manifestar pela maioria relativa, coisinha boba de concurso que já foi perguntado um caminhão de vezes o que é, manifestando-se cada uma delas pela maioria absoluta dos seus membros, não, é a maioria relativa. Então a necessidade aqui é apenas a maioria relativa dos membros das assembleias legislativas. Então a Assembleia Legislativa de São Paulo pode, de fato, querer que seja feita uma emenda à Constituição. Quantos dos deputados estaduais precisarão votar? Maioria relativa. Para a gente agora é o suficiente a gente saber disso. A gente vai ver ainda a diferença de maioria simples, maioria absoluta, mas seria a maioria dos presentes durante uma votação. Basicamente isso. Maioria, então você tem uma votação daqueles que estão ali presentes, se houver maioria já é o suficiente para fazer a proposta de emenda. Então você tem lá a Assembleia Legislativa de São Paulo, a Assembleia Legislativa de Minas, do Rio Grande do Sul, de Minas, do Espírito Santo e assim por diante. Se você tiver mais da metade dessas Assembleias Legislativas, isso é reunido, é mandado um ofício para o Congresso Nacional, recebido pelo presidente do Senado e pode ser ali deflagrado um processo de emenda à Constituição. Pois bem, uma coisa importante, quando eu não posso fazer a emenda, a mudança da Constituição, a Constituição não poderá ser emendada, então não poderá ser emendada numa vigência de intervenção federal, estado de defesa ou estado de sítio. Então são limites e aí você teria essa expressão importante que poderia estar na sua prova, até mesmo de técnico, que são os limites circunstanciais da reforma à Constituição. Veja, eu quero que você entenda que por vezes a emenda à Constituição é chamada de reforma à Constituição. Então a pergunta é a seguinte: tem algum
momento da história brasileira, da existência do Estado brasileiro e da sociedade brasileira em que eu não posso mudar a Constituição, eu não posso mudar durante a intervenção federal, durante o estado de defesa e estado de sítio, que são situações em que possivelmente está acontecendo alguma coisa de muito grave, de muito comovente dentro do país, e eu não posso usar do oportunismo para mudar a Constituição nesses momentos. Esse é o ponto importante. No vídeo passado nós começamos a falar, minha voz está meio ruim, né? Mas nós começamos a falar sobre as espécies normativas, sobre os tipos de normas que nós temos dentro do direito constitucional brasileiro. E aí pedi para você decorar emenda à Constituição, leis complementares, leis ordinárias, leis delegadas, medidas provisórias, decretos legislativos e resoluções. É lógico, né? Se você fosse fazer algum tipo de mnemônico, você até poderia tentar colocar as siglas. Então você poderia ter EC, LC, LO, LD, MP, DL e resoluções. Daria para fazer, né? Então, emendas à Constituição, lei complementar, lei ordinária, lei delegada, medida provisória, decreto legislativo e resoluções, tá bom? Então esse é um ponto importante. Aí nós começamos a falar sobre a emenda à Constituição. E falei para você que, na minha opinião como professor, os dois pontos mais importantes são emenda à Constituição e medida provisória, porque tem alguns pontos ali que chamam mais atenção em questões de concurso. Então a Constituição pode ser emendada, pode ser mudada por proposta de 1/3, pelo menos, de qualquer dos membros ali da Câmara dos Deputados ou do Senado, presidente da República e mais da metade das Assembleias Legislativas dos estados, das unidades da Federação, e cada uma dessas que quer fazer a emenda à Constituição vai se manifestar pela maioria relativa dos seus membros. Pois bem, aí nós vimos no parágrafo 1º uma limitação ou uma hipótese em que você não pode ter emenda, modificação da Constituição para evitar oportunistas. Quais são essas possibilidades? A possibilidade de intervenção federal, nós vimos inclusive, temos aula de intervenção federal, de estado de defesa e estado de sítio. São situações em que você está com medidas extremas feitas pelo Estado brasileiro para preservar o regime democrático. Então, esse é um ponto importante, tá? Então, intervenção federal, estado de defesa e estado de sítio. Então, você tem ali o que a gente chama de limites circunstanciais. Você poderia ter também a expressão limites temporais de reforma à Constituição. Aí, pois bem, a pergunta seguinte, e agora de fato começando a aula, a proposta será discutida e votada em cada casa do Congresso Nacional em 2 turnos, considerando-se aprovada se obtiverem em ambos, nos 2 turnos, 3/5 dos votos dos respectivos membros. Então aqui você tem alguns pontos importantes. Então, para que a emenda à Constituição seja aprovada, primeiro, existe discussão e votação. Então, discussão e votação em 2 turnos em cada casa do Congresso. Ou seja, na Câmara e no Senado, tá? Na Câmara e no Senado, certo? E em cada um deles você vai precisar ter 2 turnos de votação e você vai precisar ter aprovação de 3/5 dos membros, tá? 60%, 3/5. E aí quero chamar sua atenção para um ponto e fazer aqui uma ligação para você. Você se lembra lá no artigo 5º? Então, observação, ó. No artigo 5º da Constituição, no artigo 5º da Constituição, parágrafo 3º, você tem lá a indicação de que os tratados internacionais sobre direitos humanos teriam o mesmo status de emenda à Constituição se também passassem por este procedimento. Então eu quero que você se lembre disso. Então lá na parte do artigo 5º da Constituição, no parágrafo 3º, você tem lá assim, os tratados internacionais que versem sobre direitos humanos, se eles estiverem com aprovação em cada casa do Congresso Nacional por 2 turnos e aprovação de 3/5 dos votos, você também tem a indicação de que esses tratados internacionais serão recebidos, serão tidos como emendas à Constituição. Então isso é um ponto importante, tá? Então a gente inclusive tem alguns tratados internacionais sobre isso. O primeiro deles então ó, observação, né? Não imagino que isso aqui seria exatamente perguntado, mas só para que você tenha em mente. Um dos tratados é a Convenção de Nova York sobre pessoa com deficiência, tá? Então esse é um. Outro é o Tratado de Marrakech, escreve assim mesmo, tá? É assim que escreve, professor?
Marrakech com X, você não sabe, professor? É Tratado de Marrakech, que fala sobre acesso à literatura, a livros para pessoas com deficiência visual. E a gente tem um também que fala sobre, é um tratado sobre racismo, tratado de prevenção ao racismo. Professor, qual é a importância de tudo isso? Por que você está falando isso? Estou falando isso por quê? Porque você poderia ter uma afirmação no seu concurso dizendo o seguinte: a única forma de você acrescentar alguma coisa na Constituição é por meio da emenda à Constituição. E é uma afirmação falsa. Olha só. A única forma... Ó, afirmação falsa. Tá? Afirmação falsa. A única forma de acrescentar um texto à Constituição é por meio de emenda à Constituição. É uma afirmação falsa. Por quê? Porque se estivermos falando de tratados internacionais, a aprovação destes tratados, seguindo o rito da emenda à Constituição, porque veja, é a mesma coisa, você percebe que tanto lá no artigo 5º, parágrafo 3º, quanto aqui no artigo 60, parágrafo 2º, a quantidade de votos é a mesma, o rito é o mesmo, só que tem uma coisa importante, e aí está a diferença, e é isso que eu quero que você entenda. A iniciativa é diferente. Por quê? Porque no tratado internacional quem participa é apenas o presidente da República. Então esse é um ponto importante. Então olha só, a única forma de acrescentar um texto à Constituição é por meio da emenda à Constituição, da emenda constitucional. É falsa essa afirmação. Por quê? Porque se nós estivermos falando de tratados internacionais que tem a participação apenas, que tem a participação do presidente da República, para assinar esse tratado, para firmar esse tratado, a aprovação desses tratados, seguindo o rito da emenda à Constituição, ou seja, 2 turnos de votação em cada casa, com aprovação de 3/5, também tem o status de emenda à Constituição. Este é o ponto importante. E qual a vantagem disso? Por que a gente faz isso? Qual a importância de tudo isso? Porque se aquilo é uma emenda à Constituição, aquilo é a Constituição. Aquilo faz parte do texto da Constituição. E qual a vantagem disso? É que isso não pode ser contrariado por uma lei. Porque se uma lei for criada contrariamente a esse tratado que foi incorporado como emenda à Constituição, significa que a lei está indo contra a própria Constituição. Então é isso que eu quero que você entenda. Então, olha só para explicar para você. Então, olha só. A emenda, então o texto da emenda à Constituição e o texto do Tratado Internacional de Direitos Humanos, que foi aprovado pelo Congresso Nacional, CN Congresso Nacional, tá? Por 2 turnos em cada casa, aprovação de 3/5. Então, o texto da emenda à Constituição e o texto do Tratado Internacional de Direitos Humanos, que foi aprovado dessa forma, da forma como está lá no parágrafo 3º, artigo 5º da Constituição, tem o mesmo peso, o mesmo status, a mesma força da Constituição. Então seria dizer para você o seguinte: emenda à Constituição e Tratado Internacional de Direitos Humanos, DH, vou colocar, de Direitos Humanos, com a aprovação lá prevista do parágrafo 3º, artigo 5º da Constituição, são textos da Constituição. Fazem parte, passam a fazer parte da Constituição. E qual a importância disso? E por isso não pode ter uma lei que os contrarie. Porque tal lei
seria o quê? Inconstitucional. Essa é a importância, tá? Então, estou falando tudo isso para dizer o que vou dizer agora. Emenda à Constituição é a criação de um texto que vai fazer parte da Constituição. Tratado internacional aprovado lá por dois turnos em cada casa, aprovação de 3/5, aquele Tratado Internacional de Direitos Humanos é Constituição. Passa a fazer parte da Constituição. Essa é a informação importante. Por quê? Porque ele passa a ser uma referência para que as pessoas percebam, entendam que aquele texto ele precisa ser respeitado, aquele texto terá sim o status, terá a força, terá a validade de texto constitucional. Se eu fizer uma lei contrária a um texto da emenda à Constituição, eu estou fazendo uma lei inconstitucional. Se eu fizer, professor, mas existe isso? Porra, se existe, né? Se eu fizer uma lei contra um tratado internacional que foi recebido, que foi incorporado como emenda à Constituição, porque era de direitos humanos, daquela forma toda que nós falamos, é uma lei inconstitucional. Essa é a informação importante aqui pra gente, tá? Aí, continuando, meus amigos, a gente vai para o parágrafo 3º que diz assim: a emenda à Constituição será promulgada pelas mesas, aqui está um ponto importante, pelas mesas da Câmara dos Deputados do Senado Federal com o respectivo número de ordem. Então, por exemplo, exemplo, né? Emenda à Constituição número 152 de 2024. Exemplo, tá? Então seria isso, tá? Então você tem a emenda à Constituição sendo publicada pelas mesas. Qual é o ponto importante aqui, muito relevante, que sempre cai em concurso, quem vai promulgar. O que é promulgar? É colocar na praça, é dar publicidade para tudo aquilo. Quem vai fazer isso? As mesas. Não é o presidente, não é o presidente da República, não é o presidente da Câmara, não é o presidente do Senado. A mesa é um órgão dentro do Poder Legislativo que é composto por várias pessoas. É isso que eu quero que você entenda, tá? Então, para quem já estudou para outros concursos, sabe, né? Às vezes você vê lá esses concursos de Câmara Municipal, tem lá a mesa da Câmara Municipal, que é a mesma coisa, a mesa da Câmara dos Deputados ou a mesa do Senado. A mesa é composta pelo presidente, pelo vice-presidente, pelo primeiro secretário, pelo segundo secretário e assim por diante. Qual é o ponto, portanto? Quem vai colocar na praça, quem vai promulgar a emenda à Constituição vai ser a mesa da Câmara e a mesa do Senado. Esse é o ponto importante. Então aqui, atenção, claro, atenção, o texto da emenda à Constituição não passa por sanção ou por veto do presidente da República. Essa é uma informação importante, tá? Então, o presidente da República, qual é a participação dele no processo legislativo com relação à emenda à Constituição? Ele pode participar de duas formas. Ele pode participar propondo diretamente uma emenda à Constituição, é uma possibilidade, ou ele pode celebrar um tratado internacional de direitos humanos, e esse tratado internacional aí sim vai ser, se for aprovado pelo Congresso Nacional daquele jeito que a gente falou, 3/5, votação das duas casas, 2 turnos, isso que teve também iniciativa do presidente da República para celebrar aquele Tratado Internacional de Direitos Humanos, isso também entra no ordenamento jurídico brasileiro como emenda à Constituição e, portanto, é Constituição. Qual é o ponto importante para a gente aqui? A gente precisa entender que o presidente da República não sanciona e não veta, não faz a sanção e não faz o veto de um texto da emenda à Constituição. Professor, mas e se o presidente da República achar que aquele texto da emenda à Constituição vai contra a própria Constituição? Aí ele vai se utilizar de uma ação que a gente não vai tratar agora, mas é uma ação que se chama ação direta de inconstitucionalidade. Aí ele vai para o Supremo Tribunal Federal para ver o que o Supremo Tribunal Federal vai falar sobre aquilo. Então veja, o presidente da República não aprova, não rejeita, não sanciona, não veta um texto da emenda à Constituição. Guarde isso, esse é um ponto importante. Por quê? Porque ao mesmo tempo que você tem essa ideia de que o presidente da República não tem qualquer participação com relação à promulgação de uma emenda à Constituição, você vai perceber que no caso da medida provisória, tudo está nas mãos do presidente da República de início.
Então, começa com ele, a iniciativa é dele e tudo mais. Então, às vezes as pessoas confundem, por isso que eu estou fazendo aqui com este cuidado. Emenda à Constituição, a competência é do Congresso Nacional para fazer a promulgação. Por meio de quem? Da mesa da Câmara dos Deputados e da mesa do Senado Federal. Isso aqui despenca em concurso, por isso que eu estou trazendo para você. E o que despenca também é o que não está escrito, né? Então, é por isso que eu coloco aqui sua atenção. O presidente da República não participa do processo de sanção ou veto. Não tem sanção, não tem veto. Foi aprovado, está aprovado. Esse é o ponto, tá? Aí veja só, você também tem aqui o que a gente chama de cláusulas pétreas, que é o parágrafo 4º da Constituição. Então não será objeto de deliberação, ou seja, deliberação é discussão, tá? Discussão e votação, ó. E votação, então não pode ser discutido, não pode ser votado proposta de emenda o quê? De emenda constitucional que tenha a tendência de abolir, veja, abolir o que que é? É terminar, é extinguir, tá? O que? A forma federativa do Estado, o voto direto, secreto, universal e periódico, a separação dos poderes, os direitos e garantias individuais. Então imagine que você tem uma emenda à Constituição que diga o seguinte, olha, o Brasil não é mais uma federação, o Brasil agora vai ser um Estado unitário. Pode? Não pode. Ah, vou ter uma emenda à Constituição que diga o seguinte, olha, vou extinguir o direito do voto. Não, não pode. Veja, preste atenção, isso não vai ser perguntado para você, né? Mas aqui você tem voto direto, ou seja, a própria pessoa que vota. Ela vota em quem ela quiser. Secreto, para que ninguém saiba. Universal, ou seja, todas as pessoas podem votar. E periódico, ou seja, você vota de tempos em tempos. Aqui não tem, por exemplo, a questão do voto obrigatório. Então, o voto obrigatório, embora ele esteja na Constituição, ele poderia ser alvo de uma emenda à Constituição. Esse é um ponto importante, tá? Qual é a outra questão aqui? Separação dos poderes. Não pode ter, por exemplo, uma emenda à Constituição que diga o seguinte, não vai ter mais poder judiciário, não vai ter mais, o poder judiciário vai estar dentro do executivo, ou o poder legislativo vai estar dentro do judiciário. Não pode. Você tem que ter essa separação de poderes, tá? Então, você não pode. E também não pode ter a extinção de direitos e garantias individuais. Por isso que, por exemplo, alguém chega e fala assim, olha, eu gostaria muito que nós tivéssemos a pena de morte no Brasil. Olha, é uma discussão que pode ser feita, que pode ser travada, não tem problema nenhum, só que tem um ponto importante. A Constituição diz assim, não haverá pena de morte, salvo em caso de guerra declarada. Isso é uma garantia individual. Então você não pode retirar essa garantia. Então qual é a garantia? A garantia do cidadão de que ele jamais será condenado à morte. Quer dizer, é uma garantia assim, né? Ou então é uma autorização para o cara, né? Para o cara fazer o que ele quiser. Mas veja, tem uma outra garantia lá, não haverá penas de caráter perpétuo. A mesma coisa. Então não tem prisão perpétua no Brasil. Não tem pena de morte. Tudo isso é um direito e garantia individual do cidadão. Você não pode ter uma emenda à Constituição que trate sobre isso. Professor, então como é que faz? Se eu quiser ter pena de morte, se eu quiser ter prisão perpétua, aí você vai precisar fazer o quê? Uma nova Constituição. Esse é o ponto. Então você vai ter que deixar de lado essa Constituição. Esse é um ponto importante, tá? Então não será objeto de deliberação, votação, medidas que vão abolir, que vão extinguir o quê? Forma federativa do Estado, voto direto, secreto, universal e periódico, separação de poderes e direitos e garantias individuais. Então isso aqui é o que a gente chama de cláusula, são as cláusulas pétreas. Tá? São cláusulas que não podem ser modificadas em nenhuma hipótese na Constituição. Esse é um ponto importante. Então eu não posso ter uma emenda à Constituição que venha a extinguir essas cláusulas pétreas. Esse é um ponto importante para a gente. Tá? Então essas aqui são as cláusulas pétreas. Forma federativa, voto direto, secreto, universal e periódico, separação de poderes e direitos e garantias individuais, a matéria constante de proposta, de emenda à Constituição, tá? Emenda à Constituição rejeitada ou havida por prejudicada não pode ser objeto de nova proposta. Então se ela foi rejeitada, ela não pode ser objeto de nova proposta na mesma sessão legislativa. E aqui a gente vai precisar fazer uma observação importante. A gente precisa fazer uma distinção. Então olha só, distinção importante. Então observação. Legislatura é o período do mandato do
parlamentar. Então pode ser 4 anos para deputado ou 8 anos para o senador, né? Então o senador tem mandato de 8 anos. Então legislatura é isso. Sessão legislativa é o ano daquele mandato. Então, exemplo, 2023, 2024, 2025 e 2026. Cada uma aqui, então imagina para um deputado federal, né? Então isso aqui, 2023 é uma sessão legislativa, depois 2024 é outra sessão legislativa. Então, se eu fosse falar assim grosseiramente, eu diria para você o seguinte: não pode. Vou até melhorar aqui, né? Não pode nova proposta de emenda no mesmo ano. É basicamente isso, tá? Então, se eu fosse dizer de outra forma para você, seria isso. Não pode uma nova proposta de emenda no mesmo ano, na mesma sessão legislativa, tá bom? Então, essa é uma informação importante também. Então, de emenda à Constituição a gente termina aqui. Aí a gente vai para as leis. Então, só voltando rapidinho aqui. Cláusulas pétreas são essas aqui. Também sugiro que você as guarde, tá bom? Então, um ponto importante. E aqui, essa impossibilidade de você repropor de novo a emenda à Constituição na mesma sessão legislativa. Você vai perceber que com relação à lei, então pensa o seguinte: fiz uma proposta de emenda à Constituição e ela foi rejeitada. Então, eu tenho que esperar virar o ano para eu fazer de novo essa proposta para rediscutir. Você vai perceber que para as leis, isso é possível você rediscutir no mesmo ano. Então, esse é um ponto importante. Por quê? Para a emenda à Constituição, eu não posso rediscutir isso no mesmo ano. Agora, para as leis, você vai perceber que você tem uma pequena exigência para que isso seja rediscutido no mesmo ano. A gente vai ver mais adiante, tá bom? Então, a gente tem aqui das leis. A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer membro, então, qualquer membro ou comissão da Câmara dos Deputados, do Senado Federal ou do Congresso Nacional, ao Presidente da República, ao Supremo Tribunal Federal, aos Tribunais Superiores, ao Procurador-Geral da República e aos cidadãos, na forma e nos casos previstos nessa Constituição. Então veja só, iniciativa para leis complementares e leis ordinárias. Então você vai perceber que, primeiro, o que a Constituição faz é o seguinte: a Constituição diz todo mundo que pode, em algum momento, iniciar o processo legislativo, iniciar o processo para elaboração de leis. Então a iniciativa de leis complementares e leis ordinárias cabe a quem? A qualquer membro, comissão da Câmara, do Senado, do Congresso, Presidente da República, Supremo Tribunal Federal. Então não é o presidente do Supremo, é o Supremo, é como instituição, o Supremo Tribunal Federal. Tribunais superiores aqui, tribunais superiores, entenda, só para que você tenha em mente, né? Então você poderia ter o STJ, o TST, o TSE e STM, tá? Então esses são os tribunais superiores, tá? Procurador-Geral da República, que é o chefe do Ministério Público da União, e aos cidadãos. Então não é toda lei que o cidadão vai ter iniciativa, não é toda lei que o Supremo Tribunal vai ter iniciativa. Então o que a Constituição primeiro faz no artigo 61 é dar um panorama geral. Olha, todas as pessoas que podem, em algum momento, de certo modo, iniciar leis complementares ou leis ordinárias. Agora a Constituição vem detalhando, olha, iniciativa que só cabe, ou seja, privativa do Presidente da República. Quais são essas leis? Leis que fixem ou modifiquem efetivos das Forças Armadas. Por quê? Porque o presidente é o comandante supremo das Forças Armadas. Então, claro que cabe a ele essa iniciativa privativa, tá? Também que disponham sobre algumas coisas. Quais são essas coisas? Por exemplo, coisas que tenham relação com a estrutura da administração pública federal no âmbito do Poder Executivo. Criação de cargos, funções e empregos públicos na administração direta e autárquica ou aumento de sua remuneração. Organização administrativa e judiciária, matéria tributária e orçamentária, serviços públicos e organização de pessoal dos territórios. Por que dos territórios, professor? Lembre-se, a gente falou no vídeo passado, falando lá sobre... Vídeo passado não, né? Mas no vídeo sobre a intervenção federal, nós falamos que os territórios, eles pertencem à União, eles são autarquias federais. Então cabe ao presidente da República organizar tudo ali dentro daquele território, tá? Servidores públicos da União e territórios, seu regime jurídico,
provimento dos cargos, estabilidade e aposentadoria, organização do Ministério Público, então Ministério Público, Defensoria Pública da União, bem como normas gerais para a organização do Ministério Público e Defensoria Pública dos Estados, do Distrito Federal e territórios. Tá? Também é a mesma coisa. O Ministério Público, quero que você entenda, ele não é um poder, ele é um fiscalizador, é um órgão fiscalizador. Para fins de você, e ele é independente, logicamente, né? Mas para fins de você enquadrá-lo dentro de poderes, ele não está exatamente dentro de um poder, mas ele, orçamentariamente, ele recebe verbas ali do Poder Executivo, tá? Então esse é um ponto importante. Aí veja só, então essa organização do Ministério Público e Defensoria Pública da União, então a organização do Ministério Público e Defensoria Pública da União e normas gerais para a organização do Ministério Público e Defensoria Pública dos Estados, tá? Criação e extinção de ministérios e órgãos da administração pública, observado o disposto no artigo 84, inciso 6º. Artigo 84, inciso 6º, trata da possibilidade de o presidente, por exemplo, ele dispor por decretos de algumas coisas. Só que veja, o decreto feito pelo presidente da República, ele não pode, por exemplo, aumentar uma despesa. Então é essa a ideia aqui de você observar o artigo 84. Então, observadas as limitações de um decreto, tá? Também militares das Forças Armadas, seu regime jurídico, provimento, cargos, promoções, estabilidade, remuneração, forma e transferência para a reserva. A iniciativa popular, ó, então aqui a gente tem a Lei de Iniciativa Popular, que é um ponto importante para a gente. Lei de Iniciativa Popular. Qual é? Pode ser exercida pela apresentação à Câmara dos Deputados de projeto de lei subscrito por, no mínimo, 1% do eleitorado nacional. Então, 1% dos eleitores distribuído em pelo menos 5 estados, com não menos de 0,3% de eleitores em cada um deles. Então, veja só, quero que você entenda que você ter uma lei de iniciativa popular, você precisa do quê? De 1% dos eleitores do Brasil, certo? Você precisa ter 5 estados, então eleitores de pelo menos 5 estados. Em cada estado, então 5 estados. E em cada estado, pelo menos 0,3%. 3 décimos é 0,3, né? 0,3% de eleitores. Então veja só. Eu tenho lá estado de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo e Paraná. Né? Então, temos ali pessoas desses estados, pelo menos 5 estados, que querem fazer um projeto de lei de iniciativa popular. Por exemplo, nós tivemos lá a famosa, as 10 medidas contra a corrupção, um monte delas inconstitucionais, mas tudo bem, né? Mas vamos partir do pressuposto só de que você se recorda disso para você entender, né? Então, lei de iniciativa popular. Precisaria colher assinatura de eleitores. Quanto? Pelo menos 1% no total. Então eu vou pegar dos 5 estados, tudo isso precisa somando, tudo isso precisa ter pelo menos ali 1% do eleitorado nacional, pegando dos 5 estados. Só que eu vou ter que olhar estado por estado. Em cada estado eu preciso ter pelo menos 0,3% dos eleitores de cada um deles, de cada um desses estados, tá? Então esse é um ponto importante. Tá? Então isso é, o projeto de lei de iniciativa popular vai ser apresentado à Câmara dos Deputados, tá? Porque a Câmara é a casa do povo, então, portanto, claro, você já tem noção de que a Câmara representa as pessoas, a população. O Senado representa a federação, então representam os estados federados. Por isso que na Câmara você tem uma distribuição proporcional ao número de pessoas. Já, então, você tem um estado com mais gente, você tem mais deputados federais na Câmara. Você tem um estado com menos gente, você tem uma quantidade menor de deputados na Câmara. Agora, os estados, eles são representados pelo Senado, então, e aí você tem uma representação por igual. Então, todos os estados do Distrito Federal têm 3 senadores, independente se tem muita gente ou se tem pouca gente, tá? Então, esse é um ponto importante. Em caso de relevância e urgência, agora vamos para a medida provisória, né? Ó, em caso de relevância e urgência, o presidente da República poderá adotar medidas provisórias com força de lei, devendo submetê-las de imediato ao Congresso Nacional. Então, coisas importantes aqui. Então, primeira coisa, caso de relevância e urgência. Primeira coisa,
Presidente da República, então quem pode fazer medida provisória? O presidente da República poderá adotar o quê? Medidas provisórias, que terão força de lei. Então, a medida provisória é lei, ela tem força de lei. Isso é um ponto importante. E devem ser submetidas de imediato ao Congresso Nacional. Coisas importantes. É proibido, então você tem hipóteses em que eu não posso ter medida provisória. Olha só, eu não posso ter medida provisória. Então é vedada, é proibida a edição de medidas provisórias sobre matéria do quê? Relativa a nacionalidade, cidadania, direitos políticos, partidos políticos e direito eleitoral. Também direito penal, processual penal e processual civil. Ou seja, eu posso ter uma medida provisória de direito civil? Posso. Por quê? Porque direito civil é uma coisa, processo civil é outra. Então já vi questão de concurso exatamente nisso, falando sobre isso. Então é possível medida provisória para matéria de direito civil. É uma afirmação verdadeira, tá? Por quê? Porque você não pode medida provisória para penal, processo penal e processo civil, mas direito civil eu posso, tá? Organização do Poder Judiciário e Ministério Público, carreira e garantias dos seus membros, planos plurianuais, aqui questões orçamentárias, ok? Também, uma segunda hipótese, que vise a detenção ou sequestro de bens de poupança popular ou de outro ativo financeiro. Lembra do Collor, né? Então o Collor, ele fez lá um sequestro da poupança, depois tiveram que colocar na Constituição proibindo que isso seja feito. Você percebeu? Ó, isso foi incluído em 2001 por uma emenda à Constituição. Então o presidente da República não pode, então ele não pode fazer uma medida provisória que determine a detenção ou sequestro de bens ou de poupança ou de qualquer outro ativo financeiro. Por isso que é uma maluquice o cara chegar e falar assim, olha, eu vou vender todos os meus bens, eu vou sair do país, eu vou fazer um monte de coisa, por quê? Porque o presidente tal ou a presidente tal que vai entrar vai pegar todo o meu dinheiro da poupança. O cara não pode. Por quê? Porque a Constituição está dizendo que não pode. É proibido uma medida provisória para isso. Tá? Ah, mas e se tiver uma lei? Bom, daí se tiver uma lei não é o presidente, aí é o presidente, o Congresso e todo mundo aprovando essa patifaria, né? Mas veja, não pode, tá? Então não pode uma medida provisória para sequestrar bens, sequestrar a poupança das pessoas. E também não pode medida provisória, esse aqui chama muito a atenção, de matéria reservada à lei complementar. Esse é um ponto importante, tá? Também não pode medida provisória disciplinada em projeto de lei aprovado pelo Congresso e pendente de sanção ou veto do presidente. Também é uma que cai muito em concurso. Porque veja só, então imagine que o Congresso fez a lei X e enviou ao presidente para sanção ou veto. Sanção é aprovação, veto é a restrição daquele projeto, né? Então, para sanção ou veto, o presidente não pode editar uma medida provisória exatamente sobre aquele assunto. Mesmo que ele entenda que, por exemplo, tem alguma coisa ali que esteja errada, mesmo que ele entenda que alguma coisa precisa ser complementada, ele não pode editar uma medida provisória de uma matéria que está disciplinada num projeto de lei que já foi aprovado pelo Congresso e que ainda não foi aprovado por ele mesmo, presidente. Então esse é um ponto importante, tá? Então isso aqui chama muito a atenção, já vi questões de concurso também tratando sobre isso, dando uma hipótese em que o presidente da República, ele tem na mesa dele um projeto de lei que basta ele sancionar ou vetar, e em vez disso, o que ele faz? Ele faz uma medida provisória exatamente sobre aquele assunto que está na mesa dele, para ele sancionar ou para ele vetar, tá bom? Meus amigos, estamos de volta aqui para falarmos de processo legislativo, estamos falando de medidas provisórias. Primeiro fizemos aqui uma rápida passagem sobre medidas provisórias e quero destacar para você um ponto importante das hipóteses em que não é possível que o presidente da República faça a medida provisória, e essa aqui sempre está em concurso, vou até colocar em verde. Então não cabe medida provisória de uma matéria que está reservada para lei complementar. Lembrando, a lei complementar é aquela lei que é feita pelo Congresso Nacional em hipóteses em que a própria Constituição diz que precisa ser feita por lei complementar. Então você está lendo a Constituição e vai estar lá assim, lei complementar disciplinará tal coisa. Então aquilo precisa ser por lei complementar. E ainda falando de lei complementar, só para a gente pular rapidinho lá para o 69, diz assim, as leis complementares serão aprovadas por maioria
absoluta. É a única coisa que se diz aqui no processo legislativo sobre leis complementares e, claro, fazendo aqui um acréscimo àquilo que a gente tinha comentado no primeiro vídeo, né? Qual é a diferença de lei ordinária e lei complementar? A diferença, a princípio, você poderia ter duas. A primeira delas é a de que a lei complementar é aprovada por maioria absoluta. E uma outra diferença é do estudo da Constituição, em que a gente sabe que a lei complementar, como eu disse, ela é feita a partir de orientações da própria Constituição. Então a Constituição diz assim, olha, isso aqui precisa ser por lei complementar. Mas uma não é maior que a outra, pra gente aqui isso não tem nenhuma relevância para o concurso, tá? Então esse é um ponto importante. Então, voltando, né, sobre a medida provisória, então não cabe medida provisória de matérias relacionadas à cidadania, direitos políticos, partidos políticos, direito penal, processo civil, tal, matérias reservadas à lei complementar e questões já disciplinadas pelo Congresso e que está na mesa do presidente para ele decidir se é para ele sancionar ou para ele vetar. Agora a gente vai entrar numa parte que cai muito em concurso e por isso que eu vou pedir licença para você, para a gente gravar isso aqui em 2 vídeos, tá? Por quê? Porque isso aqui é um negócio assim, tão chatinho, mas não é difícil. É basicamente você, de fato, ter a noção do que a gente está falando aqui. Dá para aprender sem maiores problemas. Então vamos lá. Primeira coisa de todas. Qual é o prazo da vigência da medida provisória? Porque veja, se a medida é provisória, significa que ela vale por um certo tempo. E aí qual é o ponto? O que eu quero que você entenda? Se ela vale por um certo tempo, depois que passar esse tempo, ela vai continuar valendo? Sim ou não? Ou ainda, o que precisa acontecer durante o prazo de validade dessa medida provisória? O que precisa acontecer? Então essas são informações que a gente vai ter aqui nesta aula e se for necessário, se passar muito, se passar aí de 20, 25 minutos, eu faço um outro vídeo depois para a gente complementar, para a gente terminar esse assunto aqui. Então veja só. Olha só qual é o ponto importante, né? As medidas provisórias, ressalvado o disposto no parágrafo 11 e 12, perderão a eficácia se não forem convertidas em lei no prazo de 60 dias, prorrogável nos termos do parágrafo 7º, uma vez por igual período. Então, a primeira informação de todas é essa aqui. Tá? Então, a primeira informação de todas é essa aqui. Então, qual é o prazo da medida provisória? Qual é o prazo de vigência da medida provisória? O prazo de vigência é 60 dias, prorrogável por mais 60 dias. Essa é a primeira informação. Então, quanto tempo vale a medida provisória? 60 dias, prorrogável por mais 60 dias, certo? Veja só, devendo o Congresso Nacional disciplinar por decreto legislativo as relações jurídicas dela decorrentes. Então, olha só, se não forem convertidas no prazo de 60 dias, prorrogável nos termos do parágrafo 7º, uma vez por igual período, devendo o Congresso Nacional disciplinar, por decreto legislativo, as relações jurídicas dela decorrentes. Então, primeira coisa, o prazo de vigência é 60 dias mais 60 dias. A Constituição traz uma orientação. Se a MP não for convertida em lei, e vai ser lei o quê, professor? Lei ordinária. Por quê? Porque não pode medida provisória reservada à lei complementar. A gente acabou de ver. Então, se a medida provisória não for convertida em lei ordinária no prazo, o Congresso Nacional deverá disciplinar as questões decorrentes da MP por meio de decreto legislativo. Então, vamos por partes. Prazo de vigência da MP, 60 dias, prorrogáveis por mais 60. Tem até uma observação aqui, né? O prazo a que se refere o parágrafo 3º contar-se-á da publicação da medida provisória, suspendendo-se durante os períodos do recesso do Congresso. É lógico, né? Por quê? Porque se o Congresso não pode converter aquilo em lei durante o recesso, suspende o prazo da medida provisória. Ok, é o que diz o parágrafo 4º. Mas qual é a informação? Quanto tempo vale uma medida provisória? 60 dias por mais 60. Passou esse prazo, o Congresso Nacional vai editar um decreto legislativo para disciplinar as relações jurídicas decorrentes da MP. Porque veja, eu quero que você entenda uma coisa. Se a medida provisória tem força de lei, e claro, ela tem todos os efeitos que uma lei pode ter, ela pode retirar direitos, ela pode conceder direitos, ela pode modificar direitos. E aí qual é o ponto? Imagina que essa medida provisória não se converteu em lei no prazo certo. Aí a questão é a seguinte,
como que fica esse limbo jurídico? Como que fica esse período de incerteza? Porque, veja, era de um jeito, veio a medida provisória, mudou, e a medida provisória não se converteu em lei. E aí, aquilo que a medida provisória disse deixa de valer, continua valendo, como que a gente vai fazer? Vai caber ao Congresso Nacional disciplinar as questões decorrentes deste período da medida provisória por meio de um instrumento que a gente chama de decreto legislativo. Então essa é a informação importante. Ó, as medidas provisórias perderão a eficácia desde a edição, então desde o momento em que elas foram editadas, se não forem convertidas em lei no prazo de 60 dias, prorrogável nos termos do parágrafo 7º uma vez por igual período, devendo o Congresso Nacional disciplinar por decreto legislativo as relações dela decorrentes. Cara, isso aqui é muito importante, isso aqui cai em concurso demais. Então veja só, posso te dar um exemplo? Olha só, o que não pode ser tratado por medida provisória? Não pode direito penal, processual penal e processo civil. Então a pergunta que eu faço para você é a seguinte: direito do trabalho pode ser disciplinado por medida provisória? Pode. Então pense o seguinte, eu vou te dar um exemplo para que você entenda, e cara, é melhor eu trazer isso aqui desse jeito para você. Olha só, vou te dar um exemplo. Então, imagine uma medida provisória disciplinando um tema de direito do trabalho. Veja, direito do trabalho é um assunto que é tratado por lei ordinária. Portanto, eu poderia ter uma medida provisória tratando de um assunto de direito do trabalho. Pois bem, então imagine uma medida provisória disciplinando um tema de direito do trabalho. Passado o prazo de vigência da medida provisória, da MP, ela não foi convertida em lei. A pergunta que se faz é: e agora? Vale o texto da lei antes da MP ou o texto da MP continua valendo, ou outra situação precisará ser regulamentada? Ninguém sabe. Caberá ao Congresso Nacional disciplinar a questão por decreto legislativo. Então a gente tem aqui uma crise instaurada a partir de uma não aprovação de uma medida provisória. Então pensa lá, o presidente da República, o Lula, faz uma medida provisória, ou o presidente Bolsonaro, qualquer presidente, fez uma medida provisória, e esta medida provisória, dentro do prazo de 60 dias, prorrogáveis por mais 60 dias, ela não se converteu em lei. Primeira consequência disso, essa medida provisória perde a eficácia. Cara, coisa boba, né? Ela não perde a validade, ela perde a eficácia, certo? Ela perde a eficácia, ela não funciona mais, ela não serve mais para regulamentar aquilo. Pois bem, a pergunta que se faz é: então tá bom, imagine que uma medida provisória disciplinou lá um tema de direito do trabalho da CLT, por exemplo. Então, a CLT é uma lei ordinária, beleza. Passado o prazo da vigência da MP, essa medida provisória não foi convertida em lei. E aí a pergunta que a gente se faz agora é a seguinte: tá, o que vai acontecer agora? E agora, o que vai acontecer? Pois bem, aí você vai precisar do Congresso Nacional legislando por meio do decreto legislativo. E o que vai dizer o decreto legislativo? O decreto legislativo pode dizer qualquer coisa. O decreto legislativo pode criar uma situação nova. O decreto legislativo pode dizer que a medida provisória, tudo que aconteceu dentro do período da medida provisória está revogado. Ou pode validar tudo que aconteceu dentro da medida provisória. A gente não sabe. Então, esse é o ponto importante. Então, qual é a resposta que a gente vai dar? A gente vai dar a seguinte resposta: medida provisória foi feita, 60 dias, mais 60 dias. Não se converteu em lei, primeira coisa, perde a eficácia. Segunda coisa, tudo vai ficar na mão do Congresso Nacional. O Congresso Nacional vai ter que editar um decreto legislativo para dizer o que vai ser das situações que aconteceram durante o período da medida provisória. Porque pensa que durante os 120 dias, 60 dias mais 60 dias,
Alguém foi demitido e perdeu um direito. Ou alguém foi demitido e ganhou um direito. Ou alguém foi demitido e teve um prejuízo. Ou alguém foi demitido e não teve um prejuízo. Tudo isso dentro da CLT. Pois bem, o decreto legislativo vai dizer, olha, todo mundo que foi demitido dentro do prazo da medida provisória passará a ter tal direito, ou continuará tendo tal direito, ou deixará de ter tal direito. A gente não sabe o que vai vir nesse decreto legislativo. O decreto legislativo, sendo editado, ele vai disciplinar as relações jurídicas que ali foram criadas dentro do prazo de vigência da medida provisória. Só que tem uma coisa importante. É possível que o Congresso Nacional não faça esse decreto legislativo. E aí é que está o problema. Porque olha só, o ponto importante aqui. Vamos seguir um pouquinho. Olha só o que diz o parágrafo 11. Não editado o decreto legislativo, ou seja, não feito o decreto legislativo, que a gente acabou de falar dele, a que se refere o parágrafo 3º, até 60 dias após a rejeição ou perda da eficácia da medida provisória, as relações jurídicas constituídas e decorrentes de atos praticados durante a sua vigência da medida provisória, conservar-se-ão por ela regidas. Então, olha que coisa importante aqui. A pergunta que se faz é, portanto, se a medida provisória ela não foi convertida em lei em 60 dias mais 60 dias, em 120 dias, qual é o dever do Congresso Nacional? O dever do Congresso Nacional é fazer um decreto legislativo para disciplinar aquilo. Só que tem uma coisa importante. Quanto tempo o Congresso Nacional tem para editar o decreto legislativo? Prazo de 60 dias. E se o Congresso Nacional, o CN, não editar o decreto legislativo? Tudo o que aconteceu no período da medida provisória fica valendo. Olha que coisa. Que salseiro, que bagunça. Então, vamos lá de novo, tá? O presidente da República, no caso de relevância e no caso de urgência, ele pode fazer a medida provisória. A medida provisória, como nós vimos, ela pode ser feita sobre alguns assuntos, não pode ser feita sobre matéria de lei complementar, não pode ser feita de matérias que ali determinem sequestro de bens, etc. Mas beleza. O presidente fez a medida provisória dentro dos assuntos que ele podia fazer a medida provisória. Pois bem, essa medida provisória tem força de lei. E isso é remetido de imediato ao Congresso Nacional. O presidente da República fez hoje a medida provisória. Qual é o prazo de validade dessa medida provisória? O prazo de validade de 60 dias, que pode ser prorrogado por mais 60 dias. Essa é a primeira informação. Segunda informação. Durante esse prazo de 60 dias mais 60 dias, o Congresso Nacional precisa analisar se essa medida provisória vai ser convertida em lei ou não. Pois bem, se essa medida provisória não for convertida em lei, ou seja, se o Congresso Nacional não apreciou isso e essa medida provisória não foi convertida em lei dentro desse prazo de 60 dias mais 60 dias, o que vai acontecer? Começa a ser criada ali uma obrigação para o Congresso Nacional disciplinar aquilo. Por meio do quê? Do decreto legislativo. Então, o Congresso Nacional vai dizer o seguinte, olha, durante a vigência da medida provisória, a pessoa vai ter direito a tal coisa, não vai ter direito a tal coisa, vai ficar desse jeito, vai ficar daquele outro jeito. O Congresso Nacional que vai dizer isso. Só que aí tem uma coisa importante. Se o Congresso Nacional não fizer esse decreto legislativo em 60 dias, o que diz o parágrafo 11? Diz assim, não editado o decreto legislativo, a que se refere o parágrafo 3º, em até 60 dias depois da rejeição ou perda da eficácia da medida provisória, as relações constituídas e decorrentes de atos praticados durante a sua vigência, durante a vigência da MP, conservar-se-ão por ela regidas. Ou seja, a medida provisória continuará valendo mesmo depois de ter perdido a sua eficácia. Essa é a informação importante. Então, se o Congresso Nacional não editar o decreto legislativo no prazo de 60 dias,
tudo o que aconteceu no período da medida provisória, no prazo de 60 dias mais 60 dias, continua valendo. Essa é a informação importante, tá? Então essa dinâmica despenca em concurso. Então veja só, o presidente da República faz a MP, 60 dias mais 60 dias, certo? Congresso Nacional, depois que perdeu a vigência, tem o prazo de outros 60 dias para o decreto legislativo. Se não foi feito o decreto legislativo, então não feito o decreto legislativo, continua a valer o que foi estabelecido pela MP. Esse é o ponto importante, tá? Então, isso aqui é o que mais cai em concurso com relação à medida provisória. Tem outras coisas aqui, olha só. A Constituição diz assim, parágrafo primeiro, não imagino que seja relevante, né, uma medida provisória que implique instituição ou majoração de impostos, exceto do artigo 153, tal, só produzirá efeitos no exercício financeiro seguinte, se houver sido convertido em lei até o último dia daquele que foi editada, certo? Então, aqui você tem uma situação de aumento de tributos, então você vai aprender ainda, caso não tenha aprendido, que para você cobrar, para você instituir um tributo, você precisa ter o princípio da anterioridade, então você precisa instituir um tributo em um ano para começar a cobrar no outro ano, mas isso aqui para um concurso de técnico não é assim tão comum de ser cobrado, mas é importante que você guarde isso. Então a medida provisória que implica instituição ou majoração de impostos, exceto os do artigo 153 tal, que podem ser, que podem valer de imediato, vão só produzir efeitos no exercício financeiro seguinte. Então, efeitos no exercício financeiro seguinte, se houver sido convertido em lei até o último dia daquele em que foi editada. Então, daquele exercício, né, daquele exercício em que foi editada. Então, por quê? Porque você aumentar um imposto, você precisa aumentar esse imposto e isso vai valer não para esse ano, mas para o próximo ano. Então, se eu fiz uma medida provisória hoje, eu preciso converter essa medida provisória que eu fiz dentro daquele ano para que aquilo tenha valor para o próximo ano. Essa é a ideia, tá bom? Aí, olha só, o parágrafo 4º a gente viu, né? O prazo que se refere contar-se-á da publicação da medida provisória, suspendendo-se durante o recesso, ok. A deliberação de cada uma das casas do Congresso Nacional sobre o mérito das medidas provisórias dependerá de juízo prévio sobre o atendimento de seus pressupostos constitucionais. Então, as casas do Congresso Nacional vão analisar o quê? Se é uma matéria relevante e se é uma matéria urgente. Então, as casas do Congresso, entenda, Senado e Câmara, analisarão se a MP é relevante e urgente e se as matérias nela tratadas poderiam, de fato, ser tratadas por MP, certo? Parágrafo 6º, se a medida provisória não for apreciada em até 45 dias contados da sua publicação, entrará em regime de urgência, subsequentemente em cada uma das casas do Congresso Nacional, ficando sobrestadas, paralisadas, até que se termine a votação de todas as demais deliberações legislativas da casa em que estiver tramitando. Então veja só, depois de 45 dias da MP, ela entra em regime de urgência para apreciação pelas casas do Congresso Nacional, tá? Então veja, às vezes a pessoa confunde esses prazos, né, de 45 dias e de 60. Veja, o prazo de vigência da medida provisória, 60 dias mais 60 dias. Isso é uma coisa. Agora, tem uma informação importante. Depois de 45 dias já acende o sinal de alerta. Depois de 45 dias, essa medida provisória entra no regime de urgência de votação, tá? Então esse é um ponto importante. Vai prorrogar-se uma única vez o período da vigência da medida provisória que no prazo de 60 dias contado da sua publicação não tiver sua votação encerrada nas duas casas do Congresso. Então você pode, como a gente viu, né, prorrogação uma única vez por igual período,
da medida provisória. Beleza, a gente até viu se ainda não foi votada no Congresso. Beleza, a gente até já viu isso no começo aqui do vídeo. As medidas provisórias terão sua votação iniciada na Câmara. Tá? Então uma coisa importante, também já vi coisinha boba de concurso, mas também começa a votação na Câmara. Cabe à comissão mista de deputados e senadores examinar as medidas provisórias e sobre elas emitir parecer antes de serem apreciadas em sessão separada pelo plenário em cada uma das duas casas do Congresso Nacional, em cada uma das casas do Congresso. Então o ponto importante é, será criada comissão mista composta por deputados e senadores para examinar e emitir parecer sobre a MP para apreciação em separado por cada uma das casas. Então você forma uma comissão mista de deputados e senadores, eles vão analisar, vão dar um parecer e aí manda para a Câmara. Depois manda para o Senado. Tá? É vedada a reedição, é proibida a reedição na mesma sessão legislativa, ou seja, no mesmo ano, de medida provisória que tenha sido rejeitada ou que tenha perdido sua eficácia por decurso do prazo. Então veja só, o presidente da República fez uma MP, então o presidente fez MP e ela foi rejeitada pelo Congresso Nacional. Se o Congresso Nacional rejeitou, a gente vai ver o seguinte, que tanto quando rejeita como na situação em que passa o prazo, o Congresso Nacional deve editar um decreto legislativo, naquele prazo de 60 dias, como a gente viu. Pois bem, se o presidente fez MP e ela foi rejeitada pelo Congresso Nacional, não é possível nova MP no mesmo ano. Também não é possível nova MP no mesmo ano se ela perdeu sua eficácia por ter se passado o prazo de 60 mais 60 dias. Tá? Mais 60. O professor tá maluco? 60 mais 60 dias. Essa é a ideia. Tá? Então veja só. Não posso, quando falamos de emenda à Constituição, eu não posso ter uma nova proposta de emenda à Constituição no mesmo ano. Também medida provisória. Ela foi rejeitada ou ela não foi apreciada no prazo, eu não posso uma nova medida provisória na mesma sessão legislativa, no mesmo ano. Tá? Essa informação é importante. Tá? Como a gente viu, não editado o decreto legislativo sobre a rejeição ou perda da eficácia da MP, as relações jurídicas constituídas e decorrentes de atos praticados durante a MP vão se conservar regidos pela própria MP, como a gente viu, certo? Aprovado o projeto de lei de conversão, alterando o texto original da medida provisória, esta manter-se-á integralmente em vigor até que seja sancionado ou vetado o projeto. Então veja só. Feita a MP, ela foi convertida em lei. Então fiz a MP e ela se converteu em lei. Lei ordinária. Porque eu não posso MP sobre lei complementar, como a gente já viu. Então foi feita a MP e ela foi convertida em lei pelo Congresso Nacional. Certo? Esse texto da MP vale até que o presidente receba esta lei aprovada pelo Congresso e faça a sanção ou veto. Certo? Então, aprovado o projeto de lei de conversão alterando o texto original da medida provisória. Aqui está uma informação importante. Né? Então, feita a MP, ela foi convertida em lei. E vou até anotar aqui, com algumas alterações. Alterações por quê? Pelo Congresso Nacional. Esse texto da MP vale até que o presidente da República receba esta lei aprovada pelo Congresso com alterações e faça a sanção ou veto. Essa é a informação importante aqui pra gente. Então, professor, e se o Congresso Nacional aprovou sem nenhuma alteração? Aí você já tem a própria lei
valendo, claro que o presidente da República vai fazer ali também a sanção ao veto, mas a observação que se faz aqui, e a pergunta que poderia ser feita para você, né, é o que acontece se o Congresso mudar alguma coisa ali, porque veja, a medida provisória, ela alguns até dizem, né, você pega o livro, ele diz assim, é um projeto de lei com a sua eficácia antecipada. Alguns dizem exatamente isso da medida provisória. Ele é um projeto de lei feito pelo presidente da República, mas que tem a sua eficácia antecipada, porque ele já está valendo, né? Então, o que acontece? A partir do momento que o Congresso Nacional recebeu aquilo e analisou, ele pode acrescentar, pode modificar alguma coisa. O parágrafo 12, ele quer dizer basicamente o seguinte, olha, aprovado o projeto de lei de conversão, ou seja, a medida provisória foi aceita, o Congresso Nacional apenas mudou uma coisa ou outra. Então mudou o texto original da medida provisória, esta medida provisória vai valer até o momento em que o presidente sancionar ou vetar o projeto de lei, tá? Então essa é a ideia. Por quê? Porque o presidente pode receber aquilo e ele pode falar o seguinte, beleza, o Congresso Nacional mudou isso aqui, mas eu não concordo, vou vetar. O Congresso Nacional mudou isso aqui, mas eu vou sancionar mesmo assim. Então a partir dali é que vai valer o projeto de lei que foi aprovado, vai valer a lei a partir dali, tá? Pois bem, olha só, os projetos não será admitido aumento da despesa prevista nos projetos de iniciativa exclusiva do presidente da República, então não será admitido aumento de despesa prevista nos projetos de iniciativa do presidente da República, de iniciativa exclusiva do presidente da República, nos projetos sobre organização dos serviços administrativos da Câmara, dos Deputados, Senado, Tribunais Federais e MP. Então essa é uma informação importante. Então, eu não posso ter o aumento da despesa prevista nos projetos. Então, veja só. Então, você tem uma medida provisória que foi feita pelo presidente da República e o presidente da República mandou para o Congresso. O Congresso não pode aumentar aquela despesa. Então, imagina que o Congresso Nacional, analisando a medida provisória, ele diz o seguinte, eu vou aprovar, beleza. Então, vou aprovar a medida provisória, vou apenas mudar algumas coisas. Essas algumas coisas que o Congresso mudou, ele aumentou alguma despesa. Não pode, tá? Não pode. Então, não será admitido aumento de despesa em projeto de iniciativa exclusiva do presidente da República e também nos projetos sobre a organização dos serviços administrativos da Câmara, do Senado, dos Tribunais Federais e do MP, tá? Agora, então veja, acabamos aqui a medida provisória. A gente vai falar agora a partir do artigo 64. Então olha só, a discussão e a votação de projetos de lei de iniciativa do Presidente da República, STF, Tribunais Superiores, terão início na Câmara dos Deputados. Então, a discussão e votação dos projetos que são ali de pessoas que não fazem parte do Poder Legislativo, né? Então, Presidente da República, STF, Tribunais Superiores, vão ter início na Câmara dos Deputados, lembrando que também é lógico, né? Se você tem um projeto da Câmara, ele vai ser iniciado na Câmara, se ele tem um projeto no Senado, ele vai ser iniciado no Senado. A indicação aqui do artigo 64 é exatamente para situações em que quem está iniciando o processo legislativo não pertence ao Poder Legislativo. Então, Presidente Supremo, Tribunais Superiores vão ter o processo ali de votação e discussão e votação necessariamente na Câmara dos Deputados, assim como a lei de iniciativa popular, como a gente já viu no vídeo passado. O presidente da República, e apenas ele, pode solicitar o quê? Urgência na apreciação de projetos de sua iniciativa. Então o presidente da República pode solicitar urgência nos projetos que ele apresentou, né? Foi o caso, inclusive, agora do texto que regulamenta a reforma tributária, né? Foi pedido ali urgência na aprovação. Se no caso do pedido de urgência, parágrafo 1º, a Câmara dos Deputados e o Senado não se manifestarem sobre a proposição, cada qual sucessivamente em até 45 dias, sobrestar-se-ão, ou seja, serão suspensas todas as demais deliberações legislativas da respectiva casa, com exceção das que tenham prazo constitucional. Professor, mas quais são as que têm prazo constitucional? Por exemplo, a apreciação de medida provisória, né? Com exceção das que tenham prazo constitucional determinado, até que se ultime, até que se termine, finalize, até que se termine, ultimar é terminar, até que se termine a votação, tá? Então, o presidente da República pode pedir urgência, se em 45 dias isso não tiver ali a manifestação das casas, da Câmara e do Senado, aí você vai parar tudo e você vai ter que apreciar aquilo que o presidente da República pediu urgência, a não ser que você tenha alguma coisa prevista na Constituição que também é urgente, que vai parar tudo, por exemplo, a questão lá da apreciação da medida provisória. A apreciação das emendas do Senado Federal pela Câmara far-se-á no prazo de 10 dias, observado quanto ao mais
o disposto no parágrafo anterior. Então veja só, emendas do Senado aqui significa o quê? A Câmara dos Deputados fez um projeto de lei, isso foi para o Senado e o Senado apresentou emendas, tá? Então isso vai ser feito no prazo de, então a apreciação das emendas do Senado pela Câmara, então do Senado pela Câmara, então esse é o prazo da Câmara, vai ser feita em 10 dias, observado quanto ao mais o disposto no parágrafo anterior. Então esse prazo aqui, este é um prazo para a Câmara apreciar as emendas feitas pelo Senado. Os prazos do parágrafo 2º não correm, logicamente, nos períodos de recesso, tá, do Congresso Nacional, nem se aplicam aos projetos de código. Também interessante, por quê? Porque, por exemplo, a gente tem lá o projeto de reforma do novo Código, do Código Civil. Novo Código Civil não, mas tem um projeto de um novo Código Civil ou de sua reforma, né? Ou você tem o projeto do novo Código de Processo Penal, aí, claro, é um projeto de fato de novo Código de Processo Penal. Então, você não aplica esses prazos para essa situação de projeto de código. E aqui entenda, por exemplo, o projeto de código do trabalho. A gente não tem um código do trabalho, a gente tem a CLT, né? É um código de processo civil, código de processo penal, código de processo, enfim, qualquer um, tá? Então essa é a ideia, então você também não tem essa ideia dos prazos aqui nos projetos de código. Então os prazos aqui de urgência não correm nos períodos de recesso do Congresso Nacional e também não se aplicam aos projetos de códigos. Portanto, o presidente da República, ele pode ter a iniciativa para fazer uma mudança, para criar um novo Código Penal, mas ele não pode pedir que seja ali feita urgência, porque código, nesse caso, não dá, tá bom? Esse é o ponto. O projeto de lei aprovado por uma casa será revisto pela outra em um só turno de discussão e votação e enviado à sanção e promulgação se a casa revisora o aprovar ou arquivado se o rejeitar. Então, coisas importantes, né? Uma casa faz, a outra e a outra. Uma casa faz o projeto e o aprova, a outra casa revisa o projeto. Se for aprovado, é enviado. Se for aprovado pela segunda casa, né, é enviado ao presidente para sanção ou promulgação, certo? E se a casa revisora rejeitar o projeto, ele será arquivado. Então veja só, coisas importantes, né? Então a gente está falando aqui de uma situação em que ou aprovou tudo ou não aprovou nada, tá? Então isso é o que diz o artigo 65. Então, projeto de lei aprovado por uma casa, qual casa? Pode ser a Câmara, certo? Será revisto pela outra. Qual é a outra? O Senado, certo? Em um só turno de discussão e votação e enviado à sanção ou promulgação se a casa revisora o aprovar, ou vai ser arquivado se a casa ali revisora rejeitar. Então veja só, pode ser que a casa revisora, então pensa que uma coisa passou no Senado e foi para a Câmara rejeitou, vai ser arquivado. Teve uma coisa que foi aprovado no Senado, teve uma coisa que foi aprovada na Câmara, a Câmara mandou para o Senado e o Senado rejeitou, o projeto vai ser arquivado. Essa é a ideia, tá bom? Agora, foi criado, foi feito na Câmara e o Senado aprovou, isso vai para o presidente. Foi feito no Senado e foi para a Câmara, foi tudo aprovado, vai para o presidente, tá? Essa é a ideia, tá? Sendo projeto emendado, ou seja, alterado, voltará à casa iniciadora, tá? Então, veja só, tem um projeto, início, então, exemplo, tá? Início no Senado, Câmara emenda, altera, o projeto volta ao Senado, tá? Essa é a ideia, tá? Esse é o ponto importante. A casa na qual tenha sido concluída a votação enviará o projeto de lei ao presidente da República que, aquecendo, o que é aquecer? Concordar, tá? O sancionará, que aquecendo, concordando, o sancionará. Então, isso é mandado para o presidente da República, para ele, se ele concordar,
Então, aqui, essência, ele vai fazer o que é? Sanção, tá? Então, sancionar um projeto de lei é aprovar o projeto de lei, tá? Então, olha só, o presidente recebe o projeto de lei e pode fazer duas coisas. Concordar com o projeto. Neste caso, ele sanciona o projeto. Tá? 2. Ele pode discordar do projeto no todo, ou seja, de todo o projeto ou em parte. Neste caso, ele veta tudo ou uma parte do projeto. Esse é o ponto. Tá? Então essa é a informação importante aqui. Pois bem, se o presidente da República considerar o projeto no todo ou em parte inconstitucional ou contrário ao interesse público, vetá-lo-á total ou parcialmente, no prazo de 15 dias úteis. Então qual é o prazo para o veto? 15 dias úteis. Contado da data do recebimento. Então, contado da data do recebimento do quê? Recebimento do projeto, meu Deus. Né? E comunicará dentro de 48 horas ao presidente do Senado os motivos do veto. Então, coisas importantes aqui. Recebeu, então o presidente recebeu o projeto. Tem 15 dias úteis para vetar, certo? Depois que vetou, comunica o presidente do Senado em 48 horas. Tá? Aí veja só, falando do veto, né? O que o presidente da República pode vetar? O veto parcial, primeiro, ele pode vetar totalmente o projeto. Então, vetá-lo-á total ou parcialmente. Então, ele pode vetar todo o projeto de lei ou pode vetar apenas algumas partes que ele não concorda com ela. Tá? Esse é um ponto importante. Qual é a grande questão aqui? O que geralmente se pergunta em concurso? Primeiro, esse prazo aqui de comunicação, que é de 48 horas. E para quem é a comunicação? Para o presidente do Senado. Tá? Então, veja que é um ponto importante. Cara, coisa de rodapé de página, certo? Por quê? Porque o presidente do Senado também é o presidente do Congresso Nacional. Mas, na sua questão, se atente, por quê? Porque se for cobrado de acordo com o que está na Constituição, então, diante do que diz expressamente a Constituição, é um prazo de 48 horas para você fazer a comunicação ao presidente do Senado, tá bom? Então esse é um ponto importante. Embora o presidente do Senado seja o presidente também do Congresso, mas guarde que é ao presidente do Senado, tá bom? Aí olha só, o parágrafo 2º fala o veto parcial, estamos falando de uma situação que o presidente vai vetar uma parte apenas do projeto. Somente abrangerá texto integral de artigo, de parágrafo, de inciso ou de alínea. Então texto integral. Por que está dito isso? Porque não pode haver, e aqui está a informação importante, não pode haver veto de palavras de um texto legal. Então esse é o ponto importante, não pode haver o veto de palavras. Então pensa o seguinte, ó, imagina que isso aqui, o parágrafo 3º é um texto da lei. O presidente vai vetar, imagina que ele discorda do prazo de 15 dias, ele acha que tem que ser 10 dias, por exemplo. Então veja só, em vez de ele vetar só o 15 dias, não, ele tem que vetar todo o parágrafo. Então ele vai colocar aqui, parágrafo 3º, vetado, por exemplo. Então essa é a ideia, tá? Então o veto precisa ser de todo aquele texto, tá? De todo aquele ponto, de todo aquele artigo, de todo aquele parágrafo, de todo aquele inciso. Então pensa o seguinte, ó, vamos aqui para cima, ó. Imagina aqui que isso aqui fosse um projeto de lei, artigo 63, inciso 1º e inciso 2º. Pensa que uma palavra aqui do artigo 63, inciso 1º, ele não concorda. Ele tem que vetar o inciso 1º inteiro. Essa é a ideia, tá bom? Então, esse é o ponto. Aí veja só, uma coisa importante aqui, falando ainda sobre veto, existem, quando você estuda no direito, você pode, de fato, extrair duas conclusões sobre os tipos de veto, né? Então, quais são os tipos de veto do presidente da República? Veja, a gente já viu que o veto pode ser total ou parcial, ok, mas você pode ter uma outra classificação que é interessante, que é o veto político e o veto jurídico.
Veja, o que é o veto jurídico? A gente começa por ele. Veto jurídico, o presidente entende que o projeto é inconstitucional. Então ele está fazendo ali um veto jurídico. Ele entende que o projeto é inconstitucional e, portanto, ele está vetando, ele está impedindo que aquela lei entre em vigor porque ele entende que há ali uma inconstitucionalidade do projeto. Mesmo que tenha passado pelas comissões de Constituição e Justiça, mesmo que tenha passado pelos próprios deputados e senadores, o presidente da República, claro, assessorado pela Advocacia Geral da União, pelo ministro da Justiça, etc., ele pode entender que aquele texto legal é inconstitucional e ele pode vetar este projeto entendendo que ele é inconstitucional, e aí ele está fazendo um veto jurídico. Pois bem, você tem uma outra possibilidade de veto do presidente da República, que é o veto político. O que é o veto político? O presidente entende que o projeto vai contra, o interesse público. Então, é isso aqui, ó. Então, o veto, quando ele faz o veto e considera inconstitucional, aqui eu chamo de veto jurídico, tá? Quando é contrário ao interesse público, esse é um veto político. Esse é um ponto importante, tá? E aí tem uma frase importante e, cara, de rodapé de página, principalmente para concurso de técnico que não exige nível superior em direito. Mas vou trazer aqui a informação e eu quero que você guarde isso. Quando o presidente da República faz o veto jurídico, ou seja, ele evita que uma lei entre em vigor, porque ele, presidente da República, entende que aquela lei é inconstitucional, que aquele projeto é inconstitucional, que um artigo é inconstitucional, que um inciso é inconstitucional, ele está fazendo o que a gente chama de controle prévio de constitucionalidade. Guarde essa expressão. Então, o presidente da República, ao realizar o veto jurídico, está realizando, ou realiza, né, melhor, realiza controle prévio de constitucionalidade de uma norma. Essa é uma informação importante, essa é uma afirmação verdadeira. Por quê? Porque o controle prévio significa um controle antes de a norma entrar em vigor. Então ele, presidente da República, evita que uma norma entre em vigor. Então ele faz o controle prévio de constitucionalidade da norma. Ele evita, assim, até vou melhorar aqui, ó, assim, ele evita que uma norma inconstitucional entre em vigor. Tá? Essa é uma afirmação totalmente verdadeira que você extrai da Constituição Federal e quero que você entenda isso. Que isso aqui é alguma coisa que poderia ser perguntado no concurso para um analista da área judiciária, mas coloco aqui para você guardar essa informação, porque caso você esteja fazendo uma questão e se depare com essa afirmação, não quero que você se assuste, porque isso é o que acontece. Então o presidente recebeu o projeto, ele vai vetar porque ele acha que aquilo contraria o interesse público. Opa, é um veto político, é uma decisão política dele. Ok, olha, ele vai fazer um veto com relação à inconstitucionalidade, ele está fazendo um veto jurídico, ele está fazendo um controle prévio, você também poderia ter uma outra expressão, controle preventivo de constitucionalidade de uma norma. Ou seja, ele está evitando que uma norma entre em vigor, sendo ela inconstitucional. Ele está brecando, ele está pausando, ele está impedindo que uma lei inconstitucional entre no ordenamento jurídico brasileiro. Então, quero que você guarde essa informação na sua cartola aí, para quando você for fazer a prova, tá bom? Então, olha só, decorrido o prazo de 15 dias, qual é o prazo de 15 dias, professor? Esse prazo aqui de 15 dias úteis que o presidente tem para fazer o veto, tá? Então, decorrido o prazo de 15 dias, o silêncio do presidente importará sanção. Então, veja só, o silêncio do presidente da República, nesse caso, ele está dizendo uma coisa. Então, se o presidente não falar nada sobre o veto, o projeto estará tacitamente aprovado. E aí, tacitamente é implicitamente. O que significa? Esta é a sanção
tácita ou sanção presidencial tácita, tá? Então esse é um ponto importante. Então, se decorrido o prazo de 15 dias, que prazo de 15 dias? O prazo que ele tinha para fazer o veto. Então, se decorrido o prazo de 15 dias úteis, o presidente da República ele ficar em silêncio, o silêncio do presidente importará sanção. Ou seja, se o presidente não falar nada, se ele ficar em silêncio sobre o veto, o projeto estará tacitamente aprovado. Ele está ali fazendo uma sanção tácita. Então, esta é a sanção tácita ou sanção presidencial tácita. Tá bom? Essa informação é importante também. Continuando aqui, o veto será apreciado em sessão conjunta dentro de 30 dias a contar de seu recebimento. Quem vai receber o veto? Quem vai receber? O presidente do Senado, lembre-se, né? Só podendo ser rejeitado pelo voto da maioria absoluta dos deputados e senadores. Então, o veto sendo rejeitado, a gente fala muito em política de derrubado, né? Então, aqui a rejeição do veto é a derrubada do veto, tá? Então essa é uma informação importante. Então olha só, para derrubar o veto, ou seja, para rejeitar o veto do presidente, é necessário ou é necessária a maioria absoluta dos deputados e senadores. Tá? Esse é um ponto importante. Então, veja só a questão muito relevante aqui, né? Então, existe um prazo de 30 dias numa sessão conjunta, ou seja, vai se reunir Câmara e Senado, então eles vão se reunir ali e vão fazer uma sessão conjunta. Então, o presidente da República vetou, ele tem um prazo de 48 horas para comunicar que ele vetou ao presidente do Senado. Lembre-se, o presidente do Senado também é o presidente do Congresso Nacional. Vai ser convocado o Congresso Nacional. Quem é o Congresso Nacional? É a reunião de deputados e senadores. Eles vão ser reunidos ali dentro de 30 dias e o veto feito pelo presidente da República vai ser apreciado. É como se a gente dissesse o seguinte, olha, a Câmara e o Senado aprovaram um projeto de lei. Isso foi para o presidente da República. O presidente da República vetou. Isso volta para o Poder Legislativo, para os deputados e senadores, com a seguinte pergunta. Tá, a gente vai fazer valer a nossa vontade, a gente tem número suficiente de pessoas para fazer valer a nossa vontade, ou nós vamos nos curvar àquilo que o presidente da República decidiu. Que veja só, depende do quê? Depende da reunião de pessoas, da maioria absoluta dos deputados e senadores. Então, qual é o ponto importante aqui? Não é? Então, para derrubar o veto, para rejeitar o veto do presidente da República, é necessária a maioria absoluta dos deputados e senadores. Essa é a questão importante. Tá? Se o veto não for mantido, ou seja, se o veto for rejeitado, será o projeto enviado para promulgação ao presidente da República. Então é como se, de fato, então pensa o seguinte, se o Congresso Nacional rejeitar o veto, significa o seguinte, que o Congresso Nacional quer fazer valer a sua vontade. Cara, essa é uma discussão que está muito em voga agora por conta da questão lá da saidinha, né? Então veja, o Congresso Nacional fez, e não quero nem entrar no mérito aqui se está certo ou se está errado, vamos só falar aqui o que é, tá bom? Então sem treta aqui, pelo amor de Deus. Mas qual é o ponto? O Congresso Nacional aprovou um projeto de lei que proíbe ou que restringe a saidinha de presos aí durante o cumprimento da pena. Foi para o presidente da República, pelos motivos que ele entende lá, respeito todos os motivos, ele entende que o projeto tem que ser nessa parte vetado. Então ele vetou o projeto com relação à limitação da saidinha. O que acontece? Isso foi mandado de volta para o Congresso Nacional. E o Congresso Nacional agora precisa se reunir para dizer se vai rejeitar esse veto ou se vai manter o veto. Se o veto for mantido, isso não vai entrar em vigor. Agora, se o veto for afastado, se o veto não for mantido, isso que o Congresso Nacional está fazendo é fazer valer a sua vontade contra a vontade do presidente da República. Esse é o ponto importante. E aí qual é a grande questão? O Congresso Nacional vai mandar esse projeto de lei para quem? Para o presidente da República agora publicar. É como se eu dissesse o seguinte, olha, eu, Congresso Nacional, decidi e você, presidente, agora está obrigado a promulgar. Então veja só, o presidente vetou e o Congresso derrubou o veto. Agora, o projeto é mandado de volta para o presidente promulgar. Promulgar.
Como se ele estivesse ali se curvando à soberana vontade do Congresso Nacional. Essa é a ideia, tá? Então, esse é o ponto. Só que aí tem uma coisa. Esgotado sem deliberação o prazo previsto no parágrafo 4º, qual é o parágrafo 4º? Aqui, o prazo de 30 dias, né? Também a mesma coisa, o veto será colocado na ordem do dia em sessão imediata, paralisada, sobrestadas as demais proposições até sua votação final. Então, passou do prazo de 30 dias, também é a mesma coisa, o veto será colocado na ordem do dia na sessão imediata, tá? E vai parar toda a discussão sobre qualquer outra coisa. Então, aquela coisa, apreciar o veto é prioridade. Apreciar o veto é prioridade. O veto presidencial, tá? É prioridade do Congresso, tá? E aí veja só, né? Se a lei não for promulgada dentro de 48 horas pelo presidente da República, nos casos do parágrafo 3º e 5º, então o parágrafo 3º é a situação aqui de o presidente não falar nada, se sanciona ou se veta, e também no caso de o Congresso derrubar o veto, tá? Então aqui, ó, quando o presidente não fala nada, ou quando o veto é derrubado, então pensa o seguinte, se o presidente da República não promulgar dentro de 48 horas o projeto, nestes casos aqui, quando o presidente não fala nada, ou quando o veto é derrubado, quem que vai promulgar esta lei? O presidente do Senado a promulgará. Essa é a questão importante. E se este não o fizer em igual prazo, ou seja, também em 48 horas, cara, ninguém quer fazer nada, tá uma putaria isso aqui, ninguém quer fazer nada, né? Então, se o presidente do Senado não fizer, aí cabe ao vice-presidente do Senado fazê-lo. Ah, e se o vice-presidente do Senado não fizer? Cara, aí fecha o país e entrega para os portugueses de novo, porque não dá, né? Porque ninguém quer trabalhar, pô, né? Então, essa é a questão, né? Então, qual é a grande questão aqui? Então, veja só, o presidente deve promulgar. E o que é promulgar? É você colocar na praça, é divulgar para todo mundo, né? Então, o presidente deve promulgar. Se não o fizer em 48 horas... o presidente do Senado faz. Se este também não o fizer em 48 horas, o vice-presidente do Senado o faz. Cara, presta só atenção numa coisa. Primeiro, o presidente do Senado. Outra coisa, se não fizer o presidente do Senado, quem faz é o vice-presidente do Senado, não é o presidente da Câmara. Cara, isso é uma coisa que cai muito em concurso, né? Ah, se o presidente do Senado não fizer, quem faz é o presidente da Câmara. Não, quem faz é o vice-presidente do Senado, tá? Então presta atenção nisso. Agora, olha só. A matéria constante de projeto de lei rejeitado somente poderá constituir objeto de novo projeto na mesma sessão legislativa mediante proposta da maioria absoluta dos membros de qualquer das casas do Congresso Nacional. Então olha que coisa interessante, né? Então veja só, emenda à Constituição e medida provisória não pode ser renovada no mesmo ano, na mesma sessão legislativa. Agora, projeto de lei pode ser renovado na mesma sessão legislativa, com proposta da maioria absoluta dos membros das casas, de qualquer das casas. Ou seja, maioria absoluta dos membros da Câmara ou maioria absoluta dos membros do Senado. Então, isso aqui também é um negocinho que sempre cai em concurso. Por quê? Quando você pode renovar no mesmo ano, na mesma sessão legislativa? Só se eu estiver falando de projeto de lei que foi rejeitado. Então, projeto de lei, eu posso votar... Então, pensa o seguinte. Pensa só, o projeto lá da saidinha. É um projeto de lei. Beleza, ele foi rejeitado. Imagine que ele tenha sido rejeitado. Ah, todo mundo... ninguém aprovou, foi rejeitado, ou o presidente vetou, etc. Beleza. Aí, veja só. Posso apresentar ele ainda em 2024? Posso. Por quê? Porque isso, se isso for pedido pela maioria absoluta dos membros de qualquer das casas, então pode ser maioria absoluta da Câmara ou maioria absoluta do Senado, eu posso ter de novo esse projeto em pauta, tá? No mesmo ano, então ainda em 2024, por exemplo, tá? As leis delegadas serão elaboradas, veja, leis delegadas serão elaboradas pelo presidente da República, que deverá solicitar a delegação ao Congresso Nacional. É difícil você ver, né, hipóteses de lei delegada.
Então a lei delegada é uma delegação que o Congresso Nacional dá ao presidente da República. Não serão objeto de delegação os atos de competência exclusiva do Congresso e os de competência privativa da Câmara ou do Senado, a matéria reservada à lei complementar, nem a legislação sobre organização do Poder Judiciário e MP, nacionalidade, cidadania, direitos individuais, políticas eleitorais, planos plurianuais, diretrizes orçamentárias e orçamentos. Veja só, qual é o ponto importante aqui, né? Então, o presidente da República ele pode pedir ao Congresso Nacional que delegue a ele a autonomia para fazer uma lei. Então a lei delegada será elaborada pelo presidente da República, que deverá solicitar a delegação ao Congresso Nacional. Cara, é um negócio tão estranho, por quê? Porque não é mais fácil o presidente fazer o projeto de lei, mandar para o Congresso, mandar para a Câmara, para ver se aprova, para ver se não aprova, para ele sancionar, para ele vetar, mas existe essa possibilidade também, tá? Então veja só, primeiro, eu não posso ter essa delegação pelo Congresso de coisas que só o Poder Legislativo pode fazer, e também não posso ter lei delegada, de novo, de matéria reservada à lei complementar. Cara, não pode lei delegada para matéria reservada à lei complementar e não pode medida provisória relativa à matéria de lei complementar. Então lembra disso, né? Então são duas coisas de lei complementar que chamam a atenção. Também não pode de coisas aqui que a gente entende que são sensíveis, né, dentro da sociedade. Então, por exemplo, organização do Poder Judiciário, Ministério Público, nacionalidade, cidadania, direitos individuais, políticos eleitorais, planos plurianuais, diretrizes orçamentárias e orçamentos, ou seja, dinheiro, né? Então, não pode, tá? A delegação ao presidente da República terá a forma de resolução. Então, a delegação ao presidente terá a forma de resolução do Congresso Nacional que especificará seu conteúdo e os termos de exercício. Então, olha só que coisa interessante, né? Então, o presidente solicita delegação ao Congresso Nacional. Se o Congresso aprovar a delegação, ele, Congresso, fará uma resolução que dirá os termos da delegação quanto ao conteúdo e a forma de ser exercido o poder de legislar pelo presidente da República. Eu não me recordo, posso estar aqui viajando, né, mas eu não me recordo de um exemplo de lei delegada, tá? Porque geralmente você tem essa discussão tradicional, o presidente tem a iniciativa, ele pode propor uma lei, ele faz a lei, manda para o Congresso, deixa o Congresso discutir e resolveu, sabe? Mas é possível, segundo a Constituição, esse tipo de lei, né, a lei delegada. Se o Congresso Nacional aprovar, ele vai aprovar por meio de um instrumento normativo que a gente chama de resolução, tá? Então esse é um ponto importante. E na resolução vai ter o conteúdo da lei delegada e como vai ser feito o exercício, como que o presidente da República vai exercer este direito de elaborar essa lei delegada. E veja só, se a resolução determinar a apreciação do projeto pelo Congresso, este a fará em votação única, vedada qualquer emenda. Então tem uma coisa importante aqui, só para a gente terminar, que é relevante para a gente saber. É possível que a lei delegada pelo Congresso ao presidente por meio de resolução do Congresso não tenha a previsão de uma revisão pelo próprio Congresso. Ou seja, o Congresso Nacional entregou nas mãos do presidente e o que o presidente fizer ali está feito. É um negócio estranho, né? Então, se a resolução determinar a apreciação do projeto pelo Congresso, ou seja, quando você diz que se a resolução determinar a apreciação do projeto pelo Congresso, significa que é possível, em tese, que este projeto não seja apreciado de novo pelo Congresso. Então pode ser que você tenha uma lei delegada pelo Congresso ao presidente da República por meio de uma resolução do próprio Congresso. E esta resolução diz o seguinte, ó, presidente, não precisa nem mandar de volta pra gente. Pode resolver aí que a gente confia em você. É um negócio estranho, né? Mas se houver a previsão, então, se
Se houver previsão de apreciação pelo Congresso, será em votação única e sem possibilidade de mudar o projeto. Ou seja, sem possibilidade de emenda. Isso é um negócio também estranho, mas é o que está na Constituição. Tá bom? Então veja só, você poderia ter uma lei, que é a lei delegada, que foi autorizada a sua realização pelo Congresso Nacional por meio de uma resolução. Beleza. O presidente da República faz a lei delegada e pode ser que esta lei delegada, depois que feita, ela nem passe de novo pelo Congresso. Por quê? Porque a Constituição diz assim, se a resolução determinar que o Congresso aprecie, aí vai ser feita votação única, não podendo ter emenda. Mas dali você interpreta o quê? Que é possível que esta lei delegada não passe depois pelo Congresso se a resolução do Congresso não disser nada. Essa é uma coisa bem interessante aqui que chama bastante atenção. Tá? E a gente já viu o artigo 69, as leis complementares serão aprovadas por maioria absoluta. De novo, preste muita atenção primeiro, né? Dentro de processo legislativo, a coisa básica, quais são as espécies normativas ou quais são os componentes aqui do processo legislativo, o que o Congresso Nacional faz, né? O que é possível ser feito como normas no direito brasileiro. Emendas à Constituição, leis complementares, leis ordinárias, leis delegadas, medidas provisórias, decretos legislativos e resoluções. Tá? Então esse é um ponto importante aqui pra gente, tá? Então aqui a gente encerra isso e sempre destacando para você questões relacionadas a medidas provisórias e emendas à Constituição como, na minha opinião, os pontos mais importantes. Claro, sem deixar de lado as outras coisas, você pode assistir essas aulas. Eu fiz questão de fazer isso aqui com um pouquinho mais de cuidado, porque quando isso aqui cai, as pessoas costumam escorregar, porque tem muitos detalhes aqui, então sugiro que você depois olhe prazos, né, que você verifique tudo isso, porque, claro, isso é muito importante para a hora da sua prova, tá bom? A minha função aqui é ser um explicador para você explicar o que está na lei e depois, claro, a partir disso você pode e você deve, tá? Isso é uma coisa como professor que eu sempre digo, né? Às vezes o aluno quer todo o esquema pronto. Cara, não. Esse esquema precisa ser feito por você, porque é você que tem a melhor forma de guardar isso na sua cabeça, tá bom? Então eu posso fazer aqui uma tabela? Posso fazer, mas assim, qual é o ponto mais importante aqui? O ponto mais importante é que você, assistindo às aulas, crie tudo isso da sua cabeça, tá bom? Então o que você poderia fazer? Uma sugestão, tá? Só para você ter em mente aqui. Então, você poderia ter aqui uma tabelinha. Então, por exemplo, você poderia ter aqui emenda à Constituição, você poderia ter aqui lei complementar, você poderia ter lei ordinária, você poderia ter decreto legislativo, você poderia ter lei delegada, você poderia ter medida provisória, você poderia ter resoluções, tá? Então, resolução. E aí você poderia ter aqui prazos, né? Então, vou até inserir uma outra linha aqui. Vou até inserir uma linha aqui para cima, ó. Você poderia ter assim, você poderia ter aqui prazos de destaque e observações. Então você pode fazer isso, tá? Isso é uma sugestão para você fazer assistindo a aula de novo. Então você olha, por exemplo, você poderia ter aqui também uma outra tabelinha de iniciativa, né? Então seria uma coluna. Então iniciativa significa quem pode propor aquilo. Então, por exemplo, a medida provisória é o presidente da República, certo? Então questões relacionadas à medida provisória, prazos, né? Então aqui você poderia colocar 60 dias mais 60 dias e observações. Após 45 dias, urgência, né? Então prioridade. Tá? Eu estou dando a título de exemplo aqui, eu acho que isso aqui é importante que você faça, tá bom? Então, você pode, de fato, verificar isso aqui. Então, acho, por exemplo, dentro da lei delegada, observação, pode ou não haver reapreciação pelo Congresso Nacional, em sessão única e sem emendas, por exemplo, tá? Estou dando a título de exemplo para você. Tá bom? Então, resolução feita pelo Congresso Nacional. Para quê? Né? Então,
Aí você vai ter ali a autorização para a elaboração da lei delegada e assim por diante, tá bom? Então acho que isso é um ponto importante para você fazer, é uma forma de estudar. Eu talvez estudasse assim, fazendo dessa forma, mas assistindo as aulas, anotando, destacando no caderno também. O mais importante é você ter isso na sua cabeça da melhor forma que realmente você consegue guardar, tá bom? Fico muito agradecido, eu volto em tantos outros vídeos, agradeço muito pela confiança de você estar aqui. Um grande abraço, eu volto em tantos outros vídeos. Um grande abraço, tchau.